E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, estamos começando mais um bate-papo. Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Rogério Pim. O Rogério é o goleiro aqui de Itapeva, jogou ex-goleiro, né? E jogou no Palmeiras, entre outros clubes, e ele daqui a pouquinho vai contar para nós um pouquinho da história dele. Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aí. Assim que o Rogério entrar, a gente vai chamar ele e bater um papo. A emoção, o Bento tá brincando aqui, tá uma emoção só. Ai, ai. E aí pessoal, tudo bem? A Karine, parabéns, viu? Tem feito muito bem as tarefas de coordenação motora. O desafio, tá ótimo. Aí o Rogerão entrou, vamos chamar ele aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui, achar ele, Rogério. Vamos lá. E aí, Rogerão? E aí, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tá me ouvindo bem, hein? Tudo jóia? Tô legal, tô ouvindo bem. Já colocou a família toda para entrar online aí ou não, para acompanhar? Ah, o pessoal tá entrando, é isso que eu tô vendo aqui. Bastante gente entrando. Bom, E como é que tá? vamos. Enquanto o pessoal tá entrando aí, eu já vou Sim, começando a fazer a apresentação. Hoje a nossa entrevista é com o Rogerião aqui, conhecido por nós. O Rogério Pim, ele daqui de Itapeva, jogou futebol, foi goleiro no Palmeiras, começou no Palmeiras, e daqui a pouquinho ele vai contar toda essa história dele, toda essa carreira dele, e um grande exemplo aí para a molecada também do fute, que tem acompanhado esses dias, tem acompanhado essa semana de bate-papo, que foi super bacana. Começamos na segunda-feira com o Júlio, depois com o Gaiteiro na terça, o Fernandinho, ontem com o Careca, com o Dulce, né? E hoje com o Rogerão. olha aí. É, O pessoal tá comentando que só teve zagueiro essa semana, cara. Só teve defesa. Um é Verdade, lateral, né? o lateral esquerdo. O Gaiteiro era lateral e zagueiro. O Fernandinho, Meia, volante e volante, zagueiro zagueiro. também. O Dulce, volante e zagueiro. Dulce, Hoje goleiro. Pô, só é tem verdade. defesa. Tô vendo aqui alguns amigos que jogaram comigo, aqui o Douglas, né? Um abração, Douglas. Jogou comigo lá no Ituano. Ele entrou aqui. Ah, que show, Legal. que bacana. Obrigado, pessoal que está É, acompanhando aí, pessoal de fora aí. E é. Rogerião, vamos começar aí, que você é um bate-papo informal, a gente vai e volta, conta uma curiosidade, conta algum caos Sim. aí, mas conte pra gente o seu começo, quando você foi pro Palmeiras, como é que foi quando o seu pai te levou lá, conta aí pra gente aí. É, a minha ida, né, para o Palmeiras, esse início, né, como jogador, né, um sonho de criança, né, todos nós temos que gosta de futebol, né, sempre sonha em estar jogando em um time grande, né, com grandes jogadores. E eu tinha um sonho, né, de ser um grande goleiro, né, como nós, né, Fábio, todo esse pessoal que participou essa semana, a gente veio de uma geração muito boa, né, uma geração assim que e a grande maioria jogou futebol, poxa, isso eu fico muito contente, né, em saber tudo isso. E quando eu fui para o Palmeiras, quem me levou na realidade, quem iniciou assim, é claro que a participação do meu pai foi muito grande, né, fora o meu sonho, mas foi o Benfiquinha, não sei se você lembra dele, né, Lembro, com certeza. um dia ele foi lá no Palmeiras e conversou com o treinador do goleiro, que era o Carlos Placidelli, que foi treinador do goleiro da seleção brasileira, até por coincidência. E ele pediu para mim lá, eu fui lá, fiz um teste e passei, né? No primeiro treino que eu fiz, ele já mandou eu ficar. Mas antes disso, eu tinha ido para o São Bento também. Você Tinha foi ido no para o São São Bento. Bento. É,
Eu tinha ido para São Bento Treinou lá no e Beto lá, Reale? e isso, treinei lá no Humberto Reale, lá cheguei lá, o treino era 1 hora da tarde, cheguei lá, tinha acabado de almoçar, quase vomitei tudo lá no treino, calor que não, nossa, é louco. Foi um dia assim inesquecível. Também, né, só que não tinha minha categoria, né, não tinha minha idade, não tinha alojamento na época lá. Enfim, mas foi um momento legal também. E foi aí que começou, né, esse início aí, né, já comecei num time grande, né, no E com Palmeiras. quantos anos? Com quantos anos você foi lá pro Palmeiras? Então, quando eu fui para lá eu tinha 14 anos, eu era muito novo, né, 14 para 15 anos, né, Uhum. era, vamos dizer assim, como se fosse hoje o sub-15, né, o Sub-15, é. Palmeiras ele estava montando o infantil na época, né, para disputar o Campeonato Paulista infantil e foi nesse início que eu fui para lá. E eu tinha uma característica muito boa, né? Eu sempre fui alto, sempre fui grandão, né? Então eu vejo que isso me ajudou muito, né? Devido ao meu porte físico, ficar no Palmeiras. Mandando um salve aí pro CR10. Um CR10, abraço, CR10. CR10. O CR10, ele Pessoal. nos acompanhar todos os dias aí, né, CR10? Show de bola, viu? Muito É, bom, muito bacana. E o CR10 tem um futuro brilhante pela frente aí, né? É um menino promissor, um dos meninos, né, promissores aí. a gente E hoje acompanha, ele né? está sendo monitorado pelo Atlético Paranaense e tudo. Mas muito bacana mesmo. Tô Tem um vendo aqui as pessoal de perguntas do Teresina, pessoal. já mandaram perguntar de Teresina se tem saudades lá de Teresina do Piauí. Já o pessoal tem bastante lugares aí, meu, bastante gente. É que eu vejo assim, né? A gente que jogou um pouco de bola, né? A gente sempre lembra do time grande, né? Que nem o pessoal lembra sempre de mim, o Rogério que jogou no Palmeiras, né? Mas a gente também jogou em outros times, né? Não de tanta Calma, expressão. calma que a gente vai chegar lá, Rogério. Vou cortar você, calma que a gente vai chegar É, lá. Você está contando primeiro como você chegou no Palmeiras, passo a é passo. verdade, é verdade. Mas conta assim, Então, ó, eu tenho certeza que o CR10, assim como o Davi, seu filho que está acompanhando aí, e os outros meninos que estão acompanhando, eles querem saber assim, como é que foi sua emoção, né, quando você chegou lá. E, e uma coisa, né, Rogério, você chegar para um treino. A segunda coisa, na hora que você passou, você conquistou aquela oportunidade de jogar, dá aquele frio na barriga. Porque assim, agora eu vou ter que morar lá. Agora eu vou ter que sair é. da casa do meu pai, da minha mãe. Agora eu vou ter que. E aí, como é que foi? Conta pra gente aí. É a gente que é criança, né? A gente que tem esse sonho, a gente enfrenta qualquer coisa no início, né? A realidade é essa. E quando logo que eu cheguei no Palmeiras, a gente se alojava embaixo da arquibancada do CT do Palmeiras, né? Uhum. Lá do centro de treinamento. Então, quando a gente Tava na chegou, ponta, quando eu né? cheguei lá, era uma coisa bem arrumada, assim, mas muito simples, muito longe do que hoje alguns clubes têm aí, né? Alguns alojamentos, não tinha aquela estrutura. Palmeiras nunca. Hoje tem uma estrutura muito boa, mas na minha época não tinha uma estrutura do amador boa, né? E quando a gente chega lá, você é totalmente diferente, né? Ritmo de treino, né? Você começa a ver jogadores famosos passando do seu lado, né? E aquilo poxa, você moleque ali, você fica assim impressionado, né? Quem que você lembra? Quem que Uniforme. você lembra da sua época que você via lá? Então, logo quando eu cheguei no primeiro treino que eu cheguei no Palmeiras, eu lembro muito bem, a primeira pessoa que me recebeu na porta do alojamento foi o Amaral. O Amaral. O Amaral ainda ele nem famoso ele era o Amaral que ele se tornou, né? Mas logo que eu cheguei lá, ele foi o primeiro que me recebeu, falou, ó, falou, ó, fica aqui nesse lugar, né? Me colocou em um lugar lá, uma cama lá, um quarto que tinha lá, fica aí e tal. Só que ele já era uma pessoa bem envolvida ali no Palmeiras, né? O Palmeiras, em 92, ele tinha sido campeão paulista de júniores, né? Então ele já treinava com o profissional e o profissional, na época, treinava ali no CT, né? E Uhum. nós vivíamos ali.
Então a gente viu Edmundo chegar, aqueles caras tudo famoso, Roberto Carlos, Antônio Carlos, quem que era da época? Edilson, Evair, aquele time de 93, né, que o Palmeiras montou, Luxemburgo, Sensacional, né? Esse time do Palmeiras né, era era uma máquina, assim, né? Era a máquina é, do Palmeiras. timaço, né, considerado um dos melhores times, né, até hoje, né, pelo pessoal da imprensa aí, jogadores, né. Então aquilo para mim era fantástico, né, eu estar no meio ali, eu falei, poxa, imaginar que eu estaria ali, era uma coisa assim que eu, É a geração menos Palmeiras Parmalat, né, Rogerão? foi. Eu participei totalmente, né, desse período aí da Parmalat no Palmeiras, né. Uhum. Fiquei lá 5 anos, né. Então vivenciei tudo, todo esse período aí de grandes jogadores, de grandes times, né, que o Palmeiras montou, e convivência com eles ali, né. Para mim, assim, é inesquecível, porque quando eu começo a comentar com o Davi, né, meu filho, e falar dos jogadores, como que era, os treinamentos, né, às vezes é muita coisa para a cabeça da gente, que nem eu comento, né? É tanta história que a gente vivenciou que tem coisas até que eu esqueço, né? É assim Então, mesmo. Você tá às ficando vezes, mais velho, é assim mesmo. é, às vezes hoje mesmo, conversando com alguns colegas meus, né? Eles comentaram, Rogério, lembra aquilo lá? Coisas que eu não lembrava e eles comentaram, né? Então, vai ser muito gostoso, né? O que a gente guarda do futebol são essas coisas que aconteceram, né? As amizades que ficaram. Isso foi muito bom, muito importante para minha vida. É uma coisa que você leva pro resto da vida, né? E quem que você lembra da sua época que você conviveu ali, que estava com você todo nesses 5 anos, que acabou estourando no Palmeiras ou estourando em outros clubes para fora? Quem que você, para a molecada, entendeu ou como que foi sua vivência lá? A gente, que nem eu disse, né? A gente conviveu com várias pessoas, né? O que eu digo assim até pro Paulo também, né? Que é meu primo, que era do Davi, joga com vocês aí no fute juntamente. Eu convivi com tantos jogadores assim que eu achava que eram craques, né? Você também era um grande jogador, né? Nós Então, conversamos essa semana aqui, né? O Fernandinho participou, o Dulce, o Gaita, o Júlio, né? Que a gente convive com jogadores assim que eu achava que iam se tornar grandes jogadores e não se tornaram, né? E jogadores que eu achava que não iam se tornar e se tornaram. uhum. Um deles agora que eu citei foi o próprio Amaral, né? Mas assim, o que mais assim me foi o Marcos, né? O goleiro Marcos. Uhum. O Marcão, né? Foi uma pessoa assim que eu me espelhava muito logo quando eu cheguei no Palmeiras. Ele ainda era um goleiro dos juniores, né? A gente morava no mesmo quarto praticamente. E foi um momento assim, você via assim, eu via o potencial que ele tinha, né? Via o que ele se tornou. Uma história que eu sempre conto e comento com as pessoas. Meu pai que está aí, eu vi que ele está aqui na live, né? Um dia meu pai chegou, ele foi me buscar lá em São Paulo no CT e tava só eu e o Marcão lá no alojamento, né? Daí eu falei pro meu pai assim, meu pai, como você conhece, é um fanático de futebol, né? Muito fã do Leão também, né? O Leão goleiro. Eu falei, pai, vem aqui conhecer o melhor goleiro do Brasil, né? Falei para ele. Meu pai, não, que melhor goleiro o quê? Né, não sei o quê. Quem que é esse cara? Falei, vem aqui, ô Marcão, vem aqui, chamei o Marcão. O Marcão, vem conhecer meu pai aqui e tal. Falei, pai, esse cara aqui vai ser o melhor goleiro do Brasil. Demorou 2, 3 anos, o cara virou campeão do mundo, né? Então é assim, é uma coisa assim que você vive assim, com as pessoas que você vive que você não imagina, né? Então foi uma experiência muito boa, inexplicável, né? A gente que gosta de futebol, os jovens, né? A criançada que está vindo aí, se pintar uma oportunidade, ir para um time, ter essa experiência é para o resto da vida. É uma coisa assim muito boa. Independente se for se tornar um jogador famoso ou não, mas é só o fato de vivenciar um sonho, né? Ah, Isso com certeza, é com muito certeza. legal. Com certeza. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente luta tanto, né?
se vai ser ou não, né? Tem muito caminho pela frente, né, Rogério? Na verdade. Sim, muito, muito. Mas a vivência, vivenciar aquele momento de estar no clube, de você ir para um jogo, um campeonato paulista, Sim, isso é legal demais, sabe? Isso é bacana demais. E para os meninos ver, como a gente já conversou, você jogou com vários atletas que eram excelentes. A gente bateu papo essa semana aí com o Fernandinho, que são pessoas e jogadores fenomenais, né? O Fernandinho e não chegou a profissional, mas vivenciou, teve uma história. Isso é bacana para os meninos, eles enxergarem esse lado verdade. também de vivenciar. É... Rogério, conta pra gente, eu tô só ajustando a câmera aqui. Conta pra gente aí, o pessoal tá fazendo bastante perguntas aí, isso é legal, a É isso participação hoje está boa isso que de eu tô vendo, perguntas. A gente vai contando a história e fazendo as perguntas. verdade. Só para voltar no que você estava falando do Marcos, um dos Hum. primeiros jogos mais importantes do Marcos, né, que foi aquele Palmeiras e Corinthians, que ele defendeu todo mundo lá. Eu gosto muito de assistir qualquer jogo, né? E eu tava no estádio nesse dia. Falei, cara, esse goleiro aí vai. E ele tinha acabado de subir, né? Acabado de pegar a Sim. oportunidade. E realmente o Marcos foi um grande goleiro. Fala pra gente, no primeiro do Palmeiras, depois você vai contar dos outros clubes e contar as suas façanhas também nos outros clubes. Uhum. Mas conta um jogo inesquecível que você fez no Palmeiras, uma coisa que te marcou, uma partida que você fez, uma coisa que você para lembrar e fala, poxa, aquele dia minha estrela brilhou. Foram assim, lembrando assim, foram vários jogos, né? Assim que a gente, mas assim um jogo que eu não foi um grande jogo, mas é um jogo inesquecível para mim no Palmeiras. Antigamente tinha um campeonato, hoje que não tem mais, né? Que é o campeonato de aspirantes. Até Aspirante. o Fernando fez esse comentário também na semana. E um primeiro jogo que eu fiz, né? Assim que foi para mim foi inesquecível. Foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, estádio lotado, né? A gente foi jogar em Mojimirim, contra o Mojimirim, e logo no segundo tempo já o estádio estava cheio, Palmeiras e Mogi, né? Tinha lá, acredito eu, umas 30 mil pessoas, com certeza, no estádio de Mogi. O campo, assim, parecia uma mesa de sinuca, né? De tão perfeito que era, né? E quando começou o jogo, aquela tensão diferente, né? Uma, uma situação totalmente diferente de você jogar com um estádio vazio. Nós Uhum. perdemos esse jogo, né? Perdemos esse jogo, mas foi muito bom, sabe? Foi uma experiência assim inesquecível, né? Até a torcida gritando, falando, estádio cheio. Aquilo foi para mim foi emocionante. Passou na televisão, né? Que antigamente passava na televisão o Sim, campeonato do sim. aspirante, né? Não sei se você lembra. Era legal demais, era legal demais. E também teve uma outra experiência também. Eu não era o goleiro titular, mas eu fazia parte do grupo, né? Tava no banco esse dia. Um jogo que entrou para a história, né? Quando nós ganhamos do São Paulo, a Supercopa São Paulo. E o pessoal fala que o Palmeiras não é campeão da Copinha, né? Antigamente tinha um campeonato chamado Supercopa São Paulo em 95. E nós ganhamos do São Paulo de 1-0. E houve até a morte, né? Que até hoje eles passam, Sim, sim. falam desse jogo. Para mim foi um jogo também assim inesquecível pela emoção, né? De ser campeão também num campeonato importante naquela época. Foi muito legal. São jogos assim que a gente vivenciou assim que e os campeonatos paulistas também, né? Eu lembro o primeiro dia que eu o Campeonato Paulista de infantil, nós jogamos contra o São Paulo. Eu achei muito engraçado, o Fernando tava comentando, né, do campeonato aí e os campeonatos que ele jogou e eu me lembro que nesse dia o Fábio jogava no São Paulo, eu jogava no Palmeiras, o Carlinho estava no São Caetano Demais.
e tava tendo um jogo, tava tendo esse campeonato, o campeonato tava sendo no CT do São Paulo e no CT do Palmeiras. E tava tendo esse jogo para lá, jogo para cá, eu fiquei imaginando, poxa, né? Imagine só, né? Pessoal de Itapeva, tudo jogando aqui e assistindo o jogo e que momento, né, que a gente vivenciou, né? E teve uma semifinal também, que a gente jogou contra o São Paulo, a gente ganhou do São Paulo de 1-0 lá, e assim, passa um filme na cabeça da gente, né? Passa um filme porque eu lembrava desde antes de ir pro Palmeiras, a gente treinando com o Quirino aqui, né? Eu chegando, eu chegando para treinar 1 hora da tarde, passava na casa do Dulce, pegava a bola, descia ali pelo inferninho ali, esqueci o nome do bairro ali, e a gente ficava chutando bola até 6 horas da tarde lá, né? Poxa, você começa a lembrar de várias coisas assim que acontecem na sua vida e você vivencia para chegar naquele momento, né? Então foi uma época muito boa, gostosa, né? São vários jogos. O primeiro jogo também contra o Corinthians, foi um jogo muito legal. Jogou um campeonato que tinha antiga. E tem aquela rivalidade ali assim, ó, você sentiu aquela rivalidade Palmeiras Tem, e Corinthians, aquela coisa toda? Tem, em todas as categorias, né? Tem, né? Eu lembro o primeiro jogo que nós jogamos contra o Corinthians. Nós jogamos lá no estádio Ibirapuera, nós ganhamos o jogo de 1-0. E é uma situação totalmente diferente, né? Desde do infantil, acho que acredito hoje, até todas as categorias, né? É uma emoção diferente, você não quer perder, realmente é um jogo diferente. É um jogo diferente. Para quem joga, é um jogo diferente. Na realidade, de qualquer jogo, né? Você ia jogar contra o São Paulo, também era assim, era gostoso. Era muito bom. Rogério, antes de você contar o próximo passo, depois o Palmeiras, para onde você foi e tudo mais, por favor, você dá um oi aí para a família Pinha aí, para a Mônica, porque só tem coraçãozinho, só tem pai, dá um oi para mim, pai, dá um oi para não sei o quê. Só tem o fã-clube aí, tá demais hoje, não é possível. Então dá um oi isso que eu tô vendo aqui. Aí, Bastante gente aqui da família. Minha filha, né, que tá lá na Argentina, um abraço para ela. Minha esposa, né, o Davi que tá pedindo aqui também. Puxa, legal. Obrigado a todos aí por estarem. O Davi tá no quarto do lado aí ou não? Ele tá no quarto dele lá. Você não mandar um abraço para ele, daqui a pouco ele entra aí no... Ô pai, você não mandou para mim um abraço até agora. Um abraço, filho. Né? Viu? Antes de você falar o caminho da sua carreira, que você saiu do Palmeiras, você profissionalizou no Palmeiras ou foi depois? Então, eu fiquei no Palmeiras por 5 anos, né? Na realidade, eu fiquei em todas as categorias no Palmeiras. E quando chegou no meu último ano de júniores, o Palmeiras ele queria me emprestar, né? Infelizmente, eu peguei uma fase no Palmeiras que, como goleiro, talvez, se eu tivesse até lá hoje, não jogaria, né? Tinha o Marcos, o Sérgio, o Veloso, né? Nem que eu fosse, talvez, um excelente goleiro, mas os caras não davam brecha, né? E goleiro é assim, não pode dar brecha. Claro. Se for o caso, até joga até machucado para não dar brecha um para o outro, né? Como dizia, né? Goleiro só joga um, né? Não tem o que fazer. É um que joga, é um que vai no banco, não tem, eu jogo na esquerda, eu jogo na direita, eu jogo no ataque, não tem como, né? E o Palmeiras, ele queria me emprestar para um time, eu não quis ir na época, né? Eu não tinha como eu ir, e eu achava que eu tinha condições ainda de jogar ainda último ano de júnior ainda, em um outro time, um time de melhor, né, expressão, não sendo o Palmeiras ou no interior de São Paulo, né? E daí o que aconteceu? Meu pai, ele comprou o passe do Palmeiras, né? Porque ele pagou R$ 2.000 no meu passe, né? E eu fui pro Ituano. E lá no Ituano eu me profissionalizei, né? No Ituano eu me profissionalizei, me profissionalizei no Ituano, fiquei praticamente 1 ano e meio lá. Calma.
Espera que você vai contar do Ituano. Porque antes do Ituano aconteceu uma coisa aí que... Mas eu vou lembrar, o Quirino acabou de fazer um comentário muito bacana, que foi... Ele falou assim, o primeiro jogo que você jogou mesmo, um clássico, aí foi quando a gente foi pro estadual. Só que não foi em Dracena, Quirino, foi em Martinópolis. Verdade, Nós verdade. fizemos a abertura do campeonato contra o Corinthians. Verdade. Eu lembro muito bem Né? disso. Martinópolis. Martinópolis. Foi a primeira vez que eu joguei à noite. Não sei se você lembra, você estava junto. Nosso time só ficava olhando para a lâmpada, ficava olhando para cima, nunca tinha visto refletor. O time inteiro ficava olhando para a Verdade. lâmpada. Verdade. Nossa, foi a primeira vez que eu joguei à noite. Naquela época, Itapeva não tinha Campo Grande, quer dizer, tinha acho que Campo Society. Eu me lembro de ter jogado em Campo Grande à noite, né? E nós fizemos a estreia lá, né, do campeonato, né? Foi o jogo de abertura, né? Perdemos de 1-0 no finalzinho. 1-0. Jogamos contra Corinthians, Catanduvense e classificamos Botafogo. Nossa, lembrei esse. Botafogo de Ribeirão Preto. Não, aí classificamos, pegamos Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani de Campinas e o São Paulo que o Fábio estava jogando. Jogamos contra o Fábio. O Fábio está aí acompanhando. Verdade. Eu não me lembrava da gente ter se classificado. Eu lembrava que a gente achava que nós tínhamos saído na primeira fase. Agora que você está falando, é verdade. Classificamos e pegamos. Aí também não tinha como. A gente comentou, inclusive, no bate-papo com o Júlio, né? Na época de vocês, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani eram as duas potências do Brasil, né? E caímos tudo na mesma chave. Verdade, eu lembro muito bem. O time do Fábio ainda. Então, aí, o time de São Paulo era muito bom, né? O time do Botafogo era muito bom. A gente perdeu de 4-0, acho que 4-1, não me lembro. Foi isso mesmo. Nossa, aquele jogo eu não esqueço. Tomei um goleiro toma frango, isso é uma verdade, né? Goleiro que não tomou frango não é goleiro. Então já responde a pergunta aí do Paulinho. O Paulinho já tá perguntando aí. Pergunta pra ele aí qual foi o frango que ele não esquece. Rapaz, esse foi um deles. Esse frango contra o Botafogo aí foi um deles. Mas isso você tinha 13 anos, 14, daí não conta muito, porque aí acontece realmente, né? Sim, claro. Mas eu teve um frango também, já como profissional, eu disputando um campeonato pelo Capivariano, e uma bola que sobrou no alto, assim, sabe? A bola era totalmente minha, e eu totalmente confiando, mas pensando já em pegar a bola e sair jogando rápido. No fim, a bola, eu passei do tempo da bola, a bola caiu nas minhas costas, o cara, puf, gol. O treinador olhou para mim e eu falei, tem que fazer, né? Tem que fazer. O que aconteceu, Rogério? Tomei o gol, né? Tomei o gol, falei para ele. Bom, enfim. Tomei o gol. Né? E vamos tentar reagir, né? Ainda bem que o treinador gostava muito de mim, então. Mas foi um frangaço. Então, antes da gente continuar a sua fase, seu caminho aí pro Ituano que você foi, né? E depois Capivariano e tudo mais, mas você teve uma conquista muito importante no Palmeiras, né? Que foi a Mônica. Você não conheceu ela no Palmeiras? Verdade. O futebol ele me trouxe várias coisas boas, né? A minha esposa, eu até hoje, né, conheci ela através do Palmeiras, porque ela trabalhava num shopping, antigamente ele se chamava Shopping Matarazzo, né? Hoje ele é o Bourbon, né? E sempre quando eu ia no Palmeiras receber lá o meu salarinho lá, e a gente tinha que ir lá no Palmeiras, passava e a gente acabou se conhecendo nessa indas e vindas aí. E estamos até hoje, né? Muitas alegrias. E disso surgiu meus filhos, né? A Larissa comentou que a Mônica é jogador de futebol, né, tio? Então a Mônica gostava de uma Maria chuteira, gostava de jogador e aí foi. Na verdade, não. Acho que a Mônica nem sabia, mais ou menos. Nem entendia muito de futebol. Apesar que o meu sogro é palmeirense roxo, sabe?
Meu É sogro é até hoje, palmeirense né? roxo. Porque a gente encontra com ele nos jogos, sempre comenta, ele faz questão de frisar, né? Sim, ele é palmeirense roxo, meu sogro. O meu cunhado faz parte da Mancha Verde, da diretoria da Mancha Verde, estão tudo envolvido lá. Então o pessoal lá é bem palmeirense. Ali na região do Palmeiras, quem mora ali, a grande maioria é palmeirense. Falar que é corintiano ali tá morto, né? E conte pra gente então agora, dando continuidade aí, você foi lá pro Ituano. Como é que foi lá no Ituano? Cara, no Ituano foi uma passagem muito boa, né? Foi uma passagem assim que eu fiz grandes amigos, joguei muito no Ituano, totalmente diferente, né? Quando você chega assim num time de menor expressão, né? Você sai de um time de expressão como o Palmeiras e vai para um time de menor expressão, nossa, é totalmente diferente, né? E para mim foi muito bom. Conheci muita gente que fez sucesso também, né? E, poxa, fiquei lá um ano e meio. Então, assim, foi uma época muito boa. E, assim, aconteceu uma coisa, assim, muito legal comigo lá. Quando eu cheguei lá, fiquei lá, praticamente eu fiquei como o quinto goleiro lá, logo quando eu cheguei. E depois disso, por coincidência, fiquei um mês, 2 meses, cheguei fora de forma, né? Eu sempre tive problema com peso, né? Eu sou grandão, mas eu sempre tive problema com peso. E o jogador profissional tem que se cuidar. A verdade é essa. Dou essa dica para os meninos, né? Tem que se cuidar, tem que estar fininho, bem preparado, né? E cheguei lá pesado, fora de forma. E eu fiquei durante 3 meses treinando, entrando em forma. E por coincidência, no final de semana, o goleiro que era o goleiro titular pegou e sofreu uma distensão na coxa. Teve um jogo amistoso na terça-feira. O segundo goleiro houve uma luxação no dedo. Daí no sábado, na quarta, o outro goleiro teve um furúnculo, né? O nome, né? Não sei, acho que é o nome correto. Tem um furúnculo na virilha, né, não foi pro jogo. Daí me inscreveram pro campeonato. Treinando para ir pro jogo no sábado, depois do rachão, né? Uma bola cruzada na área, o goleiro que era titular, um goleiro que jogou com o 100 até, por sinal, aqui no comercial de Ponta Grossa, chamado Vinícius. Foi sair numa bola, luxou o dedo. Fui pro jogo de titular. Uma semana, como muda voltas, hein? E uma semana. E nessa semana, fui pro jogo titular no domingo, entrei e não saí mais, cara. Mandaram os 4 goleiros embora. Entendeu? Eu Não, falei, poxa, aqui, assim, não é por uma. acaso. Como ontem, acompanhar a entrevista a entrevista, o bate-papo com o Careca, né? Ele contando que o cara alegou o Careca errado e era para ele, né? Você estava se preparando. Né? Eu acho que essa é a mensagem que você tem que falar para os meninos, né? É importante eles entenderem que, às vezes, não é porque está na reserva que você tem que relaxar nos treinos, na dedicação, no Sim, empenho, porque a qualquer momento a chance vai aparecer, na é verdade? sim. A gente que está nesse. Ainda mais hoje, né? O futebol ele está exigindo cada vez mais do físico, né? E a gente vê que se o jogador não estiver preparado, né? Não estiver se cuidando, fica cada vez mais difícil. Na minha época já se começava isso, né? Já estava nesse início nessa pressão do preparo, né? Do cuidado físico, né? E hoje ainda mais. Né? Isso eu comento sempre com o Davi, ele tem a vontade de ser jogador, né? O corpo é a sua ferramenta, né? Então tem que cuidar da ferramenta, Com senão certeza, não com tem como certeza. jogar. Tem uns amigos seus aí contando, pediram para você contar a história aí, ó, o seu encontro com o Veloso, como é que foi? Diz que foi muito bacana. Como é que essa história aí? Conta Sim, aí. Conta pra gente. isso foi legal. Como eu disse, né, no início, né, é, o meu pai era uma pessoa assim até hoje muito fanático por futebol, gosta muito de futebol, né? E a gente tinha uma amizade muito grande com o Marcelo Conte,
Sim. Marcelo, se você, quem não conhece, foi jogador profissional, É uma jogou no outra São premissa Paulo. aí. Eu convidei ele, mandei mensagem para ele também. Eu perdi o telefone do Marcelo, se alguém tiver, puder me passar, porque eu escrevi para Sim. ele no Facebook. Ele me respondeu, daí eu fiz o convite para ele, mas ele não me respondeu mais. Eu gostaria de ligar, convidar ele. Quem sabe Sim, semana que vem ele tá batendo papo com a gente. deve ter grandes histórias aí para contar. E o Marcelo, ele estava no União São João nessa época, né? O Uhum. União São João de Araras montou um timaço. Isso acho que foi em 91, acho que acredito, 91, 92, não me lembro. Timaço, Veloso, Henrique, zagueiro que jogou no Corinthians, Roberto Carlos estava surgindo, né? Ele mesmo jogando no União São João, eles eram a seleção brasileira naquela época, né? Éder Aleixo jogando na frente, Marcelo jogando de centroavante. Então era um timaço. Esse time subiu para a primeira divisão, o time do União São João de Araras. Eu não me esqueço disso, porque a gente foi assistir esse jogo lá em Araras, União São João e América de Minas, né? União São João ganhou de 1-0. E, poxa, acabou o jogo, né? O Veloso ali, o molequinho, né? Vamos assim, imagina o Davi, você vendo uma pessoa assim, que, puxa, esse cara aí, que eu, né, tenho vontade de ter um sonho de conhecer ele, eu ser ele, igual a ele, né? Naquela época não existia essa facilidade de comprar material esportivo hoje, né, que tem na internet, esse material esportivo mais profissional. Você lembra muito bem disso. Uhum, uhum. Luvas, chuteira, né? E eu lembro que eu vi o Veloso ali, eu falei, nossa, fiquei impressionado, né? Criança, fiquei impressionado. E o tempo passou, né? Fui pro Palmeiras e um dia treinando junto com o Veloso, né? Porque a gente treinava muito junto com os goleiros, né? Todos os goleiros, Sérgio, Veloso, Marcão, todos os goleiros treinavam junto. E um dia só tava eu e o Veloso treinando, né? Eu falei, poxa, Veloso, quero contar uma história para você. Daí ele falou, fala, Rogério. Cara, eu sou seu fã, assim, falei assim para ele, né? Falei, legal. E uma vez, não sei se você lembra, né? Você conhece o Marcelo Conte e tal, assim, ele lembrou na hora do Marcelo, né? Pô, legal, perguntou dele. E eu falei, uma vez nós fomos assistir um jogo, União São João e América de Minas. E eu te vi jogando, o Veloso jogou pra caramba esse jogo, pegou tudo. E eu falei, poxa, eu te vi jogando, fiquei impressionado, cara. Queria até pegar um autógrafo seu e tal. E hoje eu tô aqui treinando com você do lado, né? Ele falou, poxa, né? Até ele ficou assim, né? Falei, olha, mas nunca imaginava, Luz, que a gente estaria aqui, a gente treinando, estaria conversando, treinando junto, né? Então, assim, para mim aquilo ali foi um momento assim que eu falei, poxa, aonde a gente pode chegar, né? Onde, quando você persevera, quando você acredita, né? Não desiste do sonho, você pode chegar. Eu Sim. lembrei muito dessa frase, né? E que quando a gente é possível, né? Depende muito do seu esforço, da sua vontade, dedicação, né? De poder melhorar, de poder. Um dia até eu comentando uma história meio parecida com você, um dia no treino aqui, não sei se você lembra. Eu era o mais novo dos goleiros, né? O querido que está assistindo vai lembrar. Era 7'8", o Renatão era 7'7", daí tinha o Gil, que era 7'4", né? Eu, molecão, criança praticamente, fortinho, né? Era meio gordinho, robustinho, né? Só que eu tinha uma coisa comigo assim, eu quero jogar de titular, né? Eu quero ser o titular. E eu buscava sempre melhorar a cada dia. Eu sempre, não, eu tenho potencial, sempre acreditava em mim mesmo, né? Meu pai também me incentivava muito, né? Me ajudava muito nesse sentido. E eu queria jogar de titular, independente da idade, né? Era mais velho, não, mas eu queria jogar. Eu não, esse brilho, né? Essa vontade de jogar, de não aceitar, vamos dizer assim, ser reserva, isso me cativava muito, né, de querer buscar alguma coisa a mais e até chegar onde cheguei, né? Não sei se eu fui bom ou fui ruim,
Mas eu creio que com as pessoas que eu joguei, os jogadores que no qual, o meio no qual eu vivi, eu acredito que eu devo ter jogado um pouquinho, né? Senão não teria vivido nesse meio, né? Com Mas foi certeza, muito com legal. certeza. Com certeza, a sua história demonstra isso, né? Por isso que é importante os nossos alunos, os nossos atletas, o pessoal mais novo, conhecer um pouquinho dessa história. Porque às vezes você vai lá no treino, assistir o treino, ou bate bola mesmo com os meninos lá, mas eles entenderem que aquilo que você está falando tem uma base muito grande, tem uma experiência muito grande por trás, né? Sim, é E verdade. é importantíssimo eles ouvirem, entenderem que o pessoal, a experiência, a voz da experiência, é, tudo que você conquistou, mas isso é mérito da sua dedicação, da sua perseverança, gana, é o que você comentou aí agora há pouco. E, e vamos embalar, conta aí, do Ituano, você foi para onde daí? Então, no Ituano, né, nós fizemos uma Taça São Paulo, foi muito boa, ficamos acho que em quarto lugar, nesse último ano de juniores, né? Eu também já tinha me profissionalizado, jogado o Campeonato Paulista naquele ano, e, e na época surgiu um empresário e comprou o meu passe do Ituano, e o Oliveira Júnior pegou e comprou o Ituano. E daí o que aconteceu? E tinha um time, tinha não, tem, né? Chamado Flamengo do Piauí. Flamengo do Piauí, imagine, né? E, e me emprestaram para o Flamengo do Piauí na época. Eu estava num momento muito bom, né? Talvez se eu esperasse um pouquinho mais, ficaria por aqui mesmo. Mas eu estava num momento muito bom e era para disputar a Copa do Brasil, né? Na época. E a Copa do Brasil, como você sabe, são dois jogos, de ida e voltas, né? Só que eu imaginava que, às vezes, num jogo, né? Você jogando bem, você tem uma oportunidade, né? De voltar para um time grande e de ter, né? Jogar campeonatos mais importantes, né? Daí me emprestaram para o Flamengo do Piauí e fomos para lá. Né? Eu, Douglas, que está aí, que está nos assistindo aí, foi também junto. Fomos para lá, um calor de 45 graus todo dia lá. Você é Eu acho louco, que não foi tinha ele que como dormir perguntou naquele aí se lugar. você tem saudade de Teresina lá. Eu acho que foi ele. É, foi ele. Ele é secretário de esportes lá de Salto. Mandar um De abraço para salto? ele, Poxa, Dogão. que legal. Parabéns. Salto. Não vai falar que é salto de E, tu aí, ó, que você apanha dele, hein? A briga lá é grande. e daí nós fomos para lá, né, emprestados, né? Ainda nós tínhamos contrato com o Tuna, mas fomos emprestados para jogar o primeiro jogo contra o Vitória da Bahia, né? Chegamos lá como se fosse estrelas, né? Estrelas assim de time grande, recepção no aeroporto, gente carregando a gente, estourando rojão, aquele negócio assim que a gente nunca tinha vivido, né? Pô, tô me sentindo o Romário, eu falava assim com meus amigos, né? Negócio assim impressionante. E esse calorzão de 45 graus, primeiro jogo contra o Vitória. O time do Vitória era um time massa, né? Só tinha a seleção brasileira, Petkovic, Alain Delon, Matusalém, Fábio Costa, um time massa, os caras. O treinador deles era o. Esqueci o nome dele agora, que era zagueiro da seleção brasileira. E fomos jogar contra o Vitória, um jogo à noite também. Foi um jogão, né? Eu fui melhor em campo nesse jogo. Acabou o jogo até o Vitória. O treinador falou: Ó, se você manter essa regularidade no jogo de volta, vou querer que você venha para cá. Fez um convite para mim na época. Infelizmente, quando nós fomos jogar o jogo de volta lá em Salvador, acabei me machucando, fiquei 90 dias parado e continuamos lá em Teresina, né? Jogamos o campeonato lá local, tudo. Perdi uma grande oportunidade, mas enfim, são coisas do futebol, né? Claro, claro. E daí ficamos lá, daí eu voltei embora para
para São Paulo, né? Eu queria uma outra oportunidade aqui. Daí não apareceu. Na época não apareceu. Eu também não queria ficar muito tempo parado, né? Porque o jogador de futebol tem que estar jogando, né? Não adianta esse negócio de falar onde for. Tem que estar jogando, tem que estar na vitrine, né? Porque senão não tem como alguém te ver. Não adianta eu falar, estou aqui em Itapeva, alguém vai me ver aqui jogando aqui. Não tem como. Acabei voltando para o Piauí, só que para um outro time, né? Chamado River do Piauí, né? Acabei ficando o restante praticamente quase um ano lá em Teresina, né? Também jogando lá os campeonatos lá, disputamos uma outra Copa do Brasil também, logo no ano seguinte, um jogo contra o Flamengo também, 40 mil pessoas assistindo, foi. Então assim foi momentos assim muito legais assim que a gente passou lá, diferentes, né? Porque lá a gente era estrela, né? Lá a gente era estrela, como se fossem os jogadores de time grandes aqui no sul, né? E E foi essa muito bom época a para Mônica mim. já estava com você lá ou não? Então, a gente namorava, né? Mas ela ficou aqui. Não tinha como ela ir para lá, não. Ficou aqui, ficou me esperando aqui e estamos aí até hoje, né? Ó, tem que tirar o chapéu, viu, Mônica? Show. Aguentou, aguentou firme. Ela tá aguentando até hoje, tá aguentando até hoje, né? Verdade, para você ver. E depois do River, como que foi o seu caminho? Então, voltando, né, para cá, eu queria voltar aqui para o Sul, né? Porque, querendo ou não, né, o Sul, o Campeonato Paulista é um campeonato onde todo mundo vê, né? Não adianta você tá lá no Nordeste, lá no Norte, Nordeste, que você fica meio esquecido lá, né? Voltando para o Sul, eu acabei indo para Londrina. Fui para Londrina, acho que fui para Londrina, né? Fui para Londrina, disputamos o campeonato da segunda divisão na época, da Série B, aquele campeonato que o São Caetano perdeu para o Vasco, que tinha o campeão da Série B contra o campeão da primeira divisão, né? Não era o goleiro titular do Londrina, mas tinha um goleiro que hoje ele é o treinador de goleiro do Atlético Mineiro, até, por sinal, quando você for lá falar com o Amarildo lá, o nome dele é Jorge, né? Legal. Ele que era o goleiro titular na época do Londrina. O time do Londrina é um time mais ou menos, fiquei lá, não foi uma experiência boa lá, na época o Londrina não tinha dinheiro para pagar os jogadores direito, mas também foi muito bom. A experiência de disputar um campeonato brasileiro mais competitivo, né, de vivenciar assim jogos mais difíceis, né. Conheci o Nené, que era o meu treinador de goleiro na época lá, o Nené que foi goleiro do Guarani, campeão em 78, né. Então assim, o gostoso que eu sempre comento assim com o Davi, né, as pessoas que a gente conhece no futebol. No Palmeiras conheci o seu Valdir Joaquim de Moraes, né, que foi o precursor aí do treinamento de goleiro, famoso, faleceu agora há pouco tempo. Neneca foi meu treinador de goleiro no Londrina. Carlos Pracidelli foi treinador de goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo. Então, pessoas assim que fizeram parte assim da minha vida assim que eu não imaginava, né, que eu iria conhecer, né? E as histórias que esses cara contam pra gente que é cada coisa que é demais, né? É fantástico, A né? experiência que passa é muito grande, né? E E daí você depois do tem alguma Londrina, história? Você tem alguma história aí, alguma coisa que você engraçada, que você lembra de algum jogador, alguém que você dividiu o quarto, alguma coisa que, sei lá, se foi pro jogo, esqueceu chuteira, sei lá, alguma coisa para contar aí para. olha, Fábio, talvez não, tenho certeza, vivenciei alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou ser sincero para você, cara, não me lembro assim agora, porque são tantas coisas assim que a gente vivenciava, né, que foram gostosas, que dá risada, de se divertir, foram muitas coisas. E coisas boas, né? Até hoje eu estava comentando com o Chocolate, né? O Chocolate é muito meu amigo. Ah, entrou o Tupã aqui. E aí, Tupã? Tupã sempre vinha com a gente aqui para Itapeva, não sei se você lembra. Sim, sim. Então foram muitas coisas assim que a gente vivenciou. Lembro que quando à noite, no CT lá do Palmeiras,
A gente, moleque, tudo moleque, né? Não tinha o que fazer. Ia brincar de mãe esconde-esconde lá, cara. Era polícia e ladrão. Eram umas coisas assim que, olha, imagine um bando de moleque se escondendo para lá e para cá, correndo um atrás do outro. Ué, E na realidade já era tudo Você homem. trouxe o Tupã para Itapeva, o chocolate para Itapeva e também brincava de esconde-esconde. Vocês só se encontravam no outro dia, né? É. Você vê? Porque imagine só, se esconder dentro do CT, né? Imagine. Então, é coisa de louco, né? Mas foram muitas coisas, cara. Eu não me lembro assim, eu sempre fui uma pessoa muito, como se diz assim, não sei se eu fui muito sério, alguma coisa assim nesse sentido. Mas, mas assim, eu não gostava muito assim de brincadeira, queria levar sempre as coisas mais a sério, né? Manda um oi pro Tupã. A Mônica tá falando para me mandar um oi pro Tupã. Já mandei, ele tá aqui, ó. E Rogério pagava, Ó, pagava Meg pra gente. a Mônica tá de assistente aí, ó. Ela tá de assistente. Rogério, não deixa passar isso, ó. Rogério. Ó, tá lembrando. Verdade, o Tupã falando que a gente pagava Mac. Esse no McDonald's comer lanche lá, eu pagava McDonald's pra turma. Era legal demais, cara. Era muito bom. E do Porque Londrina, Rogério, pra gente ser terminado, acabei cortando você antes, né? Do Londrina, daí, como é que foi? Então, do Londrina, daí eu fui, fiquei um tempo em Camaçari, na Bahia. Camaçari, imagine só, né? Que legal. Daí voltei de Camaçari e voltei pro Capivariano, né? Uhum. Voltei pro Capivariano, fiquei no Capivariano um tempo. Jogamos o Campeonato Paulista na época. Tinha um treinador lá que falou, não, vem pra cá pra você jogar, pra gente, né, fazer um campeonato pra você encaixar você em outro time. Naquela época tinha muito disso, né? Uhum. Olha o Zé Neto aí, Ó, Já tá concentrava a turma no desse te hotel, todo acompanhando mundo aí, né? fugia. Eu lembro desse dia aí. Até umas histórias legais aí. A gente vinha para Itapeva, cortando um pouco, Fábio, contando da minha história, mas não sei se você lembra, a gente vinha para Itapeva para jogar os jogos aqui, né? E tinha o time das coisas, o Fernandinho comentou aí na quarta, né? E a gente se concentrava lá no hotel do meu pai, né? O pessoal não saía para ir para a bagunça à noite, para jogar no outro dia. Mas a bagunça ficava no hotel mesmo, rapaz. Ficava lá no hotel, Ah, um tirando sim. sarro do Isso outro. não saiu do TNT, era Zog, TNT, Na época era Acrópolis, eu acho, não me Própolis, lembro. Própolis. O pessoal queria ir pro baile, né? Queria ir pro baile. E a gente se concentrava lá no hotel, lá, para o pessoal não ir pra bagunça. Era muito bom, cara. Era ficar muito boa. Aí, ó. Pessoal muito legal. Uma Não, experiência muito boa. Até lembrando esses O jogos. Rogério eu vou falar aí que o Rogério até hoje, ele fala que faz tempo que não bate bola, não, tá, não sei o quê, mas outro dia a gente convidou ele para bater bola no campo lá, né? Verdade. Logo, logo, o pessoal que acompanha direto o Fute Cracks, aí nós vamos soltar para vocês. A gente começou a fazer uns vídeos, a gente criou um quadro que se chama Desafio de Falta. Sempre é algum jogador com goleiro, né? É 3 gols, Sim. 3 defesas. E a gente já tem gravado aí uns 30 episódios. Logo, logo a gente vai soltar. E um deles a gente convidou o Rogério para participar. Ah, por sinal, quem estiver assistindo, quando tudo acabar dessa quarentena aí, vocês estão convidados a participar conosco também dos desafios de falta. Eu quero ver o Fernandinho bater uma falta, vai ser bom, esse aí vai ser bacana. E aí o O Rogerão Fernandinho. foi lá no campo para participar conosco. Acabou gravando lá. Eu acabei participando junto com ele, fiz o desafio com o Rogério. A gente não pode falar porque para vocês assistirem lá na frente o resultado que deu. Foi bem bacana. Foi bem bacana. Eu vi mesmo, lembro o resultado. O Fábio bateu sem chute no gol para filmar duas bolas. Eu falei, poxa, Fábio, não dá mais, não tenho perna. Não tenho perna mais, não aguento. Viu? É Mas o mais sem. legal é que a gente gravou um episódio, para quem está acompanhando a gente aí não sabe, né? O Davi, filho do Rogério, ele treina com a gente, joga com a gente. Ele tem 11 anos, vai fazer 11 anos ainda, né?
Ele faz agora esse ano. Fez, 11 fez anos. agora em fevereiro. Isso, em fevereiro. Fez agora em fevereiro, É, 11 anos. E foi desafiar o pai. A disputa foi do filho pro pai ali, ó. E aí, né, verdade. claro, o legal da história é que tava ali, o Davi tava um pouco nervoso de jogar contra o pai, não sei o quê, o Rogerão cresceu nas luvas, tudo, roupa de goleiro, tudo. A primeira bola lá, o Rogerão catou simples e tal. E o Davi, no nosso time sub-11, ele é um dos batedores de falta oficial. Ele bate, ele Pega bem na acertou bola. uma bola, mas na gaveta. Que foi a coisa mais linda. Foi lá no trinco, lá na gaveta. O Rogerão olhou pra cima e não deu nem. Abaixou a cabeça. E eu falei assim, pô, É, essa não Davi, isso aí, dava. agora eu quero ver. Agora. O final da história vocês vão acompanhar logo, logo que a gente postar. Eu não posso contar o Olha, o final, Emerson tá senão. aí, um grande abraço pro Emerson. Olha lá, o Emerson até falou assim, ó, começou 11 horas, saí do campo 1 hora, não tinha acabado ainda, você viu? É verdade, Emerson. Fábio Ah, matou eu lá, isso aí é cansou mentira eu, do depois... Emerson, porque o Emerson está só fugindo do desafio. O Emerson está só fugindo. É isso mesmo, é verdade mesmo. Foi muito Ó, o bom. pessoal de Portugal tá de novo aí, ó, acompanhando aí. Ah, O tá, Zito, um abraço. que legal. Um grande Zito, abraço, não avisa o conheço, pessoal mas aí, ó. O Alan Osório foi um ídolo lá no time do Braga. Confirmou comigo, quarta-feira nós vamos fazer um bate-papo com o Alan Osório, hein? Quarta-feira. Na semana que que vem tem legal. várias pessoas muito bacanas aí. O Fábio está acompanhando a gente. O Fábio vai Grande bater um Fábio, um papo com a abraço, gente Fábio, na meu terça-feira. capitão. Vai ser o Fábio. E eu vou te falar, o Fábio vai ter surpresa pro pessoal aí, ó. O pessoal que acompanha na terça-feira, ele tem umas surpresas ao vivo que vai ser bem bacana. Terça-feira, né, Fábio? Eu não vou contar para Verdade. não estragar a surpresa, mas vai ser bem legal, bem bacana. Grande Fábio. Um abração, Fábio. Rogerião, eu Hum. quero que nosso tempo tá um pouco acabando da live aí, né? E Então, eu mandar um quero que abraço pro você. Guilherme. Ô, Oi? Guilherme, um abração, meu amigo. Bons Ele tempos, falando aqui. ó. É, Helene Do Marília. Franciele, ó. Isso aí, isso mesmo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Rogério. Deixasse uma mensagem para os meninos do fute aí. Você conhece bastante deles, né? Além do CR10 que nós comentamos no começo, o Matheus está acompanhando a gente aí. O Matheus, a gente chama conhecido aqui para a gente, para o Cacique, né? Ele também vai bater papo com a gente um dia aí. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí agora. É assim, né? Eu quero, primeiramente, né? Eu agradeço também o convite, né, Fábio? É muito legal, né, cara? Viver no meio de nós, esse pessoal da nossa idade, né? O Júlio, né? Você, o Fernando, o Gaita, Dulce, entre outros aí na qual você vai conversar durante essa semana aí. Poxa, cara, foi uma geração aí muito boa, um pessoal aí que, né, vivenciou uma época boa de Itapeva, né? Eu digo assim que Itapeva poderia ter um time profissional com essa turma aí. Não precisava contratar ninguém de fora, né? Então todos, a grande maioria, saíram para jogar fora, foram para times, né? Quer dizer, tinha condição. O que eu venho assim a falar para os meninos, né? Para essa meninada que está vindo agora, que treina, que eu acompanho, por causa do Davi, meu filho, né? Quero mandar um abraço para minha filha Tainá, senão chega aqui em casa. Tchau, filha, um abração. Então, assim, que eu quero falar assim um pouco, né? De perseverar, se cuidar, né? Escutar os mais velhos, porque o futebol, ele tem muita. Eu vejo assim que eu mesmo. Uma coisa que eu gostava muito era de acompanhar o meu pai nos jogos, né? Meu pai. Rogério, eu vou cortar você o seguinte, avisar todo mundo, pessoal, vai cair, a gente volta pro Rogério terminar, tá? Então deve cair Opa, aí em alguns segundos, mas a gente volta daí, a gente entra ao vivo de novo. tá. Então, meu pai, ele jogava com aquelas pessoas mais velhas aqui da cidade, e eu gostava muito de ouvir, né, as histórias dos mais velhos. Como era o futebol, como se jogava, como se portava. Então, isso aí foi muito legal. Né? Foi muito legal, isso me ajudou muito no meu
na minha vida como jogador, né? Aprendi muito com isso, com os mais velhos. Eu sempre buscava, por exemplo, eu gostava de um goleiro. Tamo de volta, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente acompanhar o Rogério nas palavras finais aí. Muito bacana a entrevista. Entrevista, o bate-papo, né? Como queira. Vamos esperar o pessoal entrar de novo. E aí a gente já chamamos de novo o Rogerão. Aproveitar para mandar um abraço aí, ó. O Buiu, um grande amigo nosso, professor, trabalhou com a gente já também. Grande abraço. O Doni tem acompanhado a gente direto, Doni, todos os dias aí, muito bacana, viu? Show de bola. E aí, Dante? Como é que você tá, Dante? A torcida tá pedindo, faz um bate-papo com o Dante. Ali, o Rogério tá ali já. Eu que não vi. Tamo aí de... Viu? Aproveitando antes a gente sair, porque é muita. Agora eu lembrei de uma história. O Dandy entrou aí, agora eu lembrei. Tá vendo? Como assim que é bom. Assim que é bom, deu um tempinho e lembrou. Eu lembrei de uma história. Um dos caras, assim, que me incentivou muito a jogar, assim, me incentivou não, a gente quando era moleque, criança, né, a gente, um dos amigos vai, a gente vai indo, né, vamos jogar bola, tal, vamos junto, e eu, Dandy, Eduardo, Patinho, Luiz Henrique, a gente tinha uma turminha que morava meio perto aqui um do outro, né, e na época eles já treinavam aí, na época tinha o Quirino, treinava com o Quirino e tal. Daí, Rogerão, vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. E eu não era muito afim de bola naquela época. Acabei indo, né? Acabei indo. E através deles, assim, que eu comecei a pegar o gosto por futebol e comecei a desenvolver. Eu não sei se eles lembram, um abração pro Dandy aí. E eles foram uma das pessoas que me incentivaram aí a começar a jogar futebol. Dandy, Eduardo, Isso, hein, Henrique, um Dandy? Olha abraço a só, todos eles. Dandy. Quem diria um Você elogio assim vê? pro Dandy, hein? Mas foi muito legal essa época aí. Puxa, criançada, jogava bola, era muito bom. A gente chegava da escola e descia direto pro Ó, Santana. O Patinho tá aí também, ó. Entrou aí, ó. Um abração pro Patinho. O Patinho só tomava cascudo naquela época, né? Ele só tomava Ah, cascudo. ele era o Essa jogo pequenininho, tinha que defender ele, só chorava. só Era daquele chorava e tomava jeitinho. cascudo. Era isso mesmo. Época boa, viu, cara? Oxe. Show demais. Rogerião, Então, o que a quero gente tava falando mesmo? agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco, por dividir com a gente essa sua experiência, a sua vida, né? Que muitas vezes, muitos detalhes, por exemplo, eu não conhecia também. A gente sempre bate papo, você conta dos times, tudo, você conta de uma história ou outra, mas muita coisa eu também não sabia. E isso é legal demais. É uma coisa legal que você falou aí, de escutar o seu pai sempre contava as histórias. Isso é bacana, né? Porque a gente sempre ouve as histórias, aprende, conta uma, conta outra, e vai aprendendo aqui, aprendendo ali. Então, obrigado por compartilhar conosco um pouquinho da sua vida e dividir essa sua experiência com os meninos do fute, né? Isso é o X da questão aqui, deles entenderem essa perseverança, essa luta, o que você vivenciou e tudo mais. Não, eu que agradeço, né? Como eu disse, a gente nem terminei um pouquinho, mas o conselho que eu dou para todos eles aí que a gente vivencia, né? É de realmente ser perseverante, de ser profissional, digo assim, no sentido do pensar, né? De se cuidar, de treinar, de acreditar que é possível, né? Porque só não é possível para aquele que não acredita, né? Então, primeiramente Deus, né, em primeiro lugar, e o resto a gente tem que correr atrás. Essa é a verdade.
Não é verdade? Show de bola, Um grande Rogério. abraço a Alguém do todos aí. pessoal que está Abraço a todos aí. acompanhando aí tem alguma pergunta, uma última pergunta, alguma última. Não, fora suas filhas que vão pedir um oi, mais um oi, né? Suas filhas e o É, Davi vão pedir mais um oi, vão pedir mais um beijo. isso que eu tô vendo aqui. Netinha, ela. Aqui o Patinho, né? Rogerão corintiano. E turminha boa, cara. Muito bom. Época do Quirino. Nossa, era muito bom. Queridão, logo, logo é ele que vai estar aqui batendo papo com a gente também. Verdade, tem que estar junto aí. Não tem muita história. Mas foi muito bom, Fábio. Eu que agradeço também pelo convite. Estar no meio desse pessoal aí, que só o pessoal fera, né? E ó, o pessoal que quiser desafiar o Rogerão no desafio de falta, já pode mandar mensagem pra gente aí que a gente vai marcar com ele o desafio de falta, hein? Certo? Acompanha aí, logo logo a gente vai postar. Provavelmente a semana que vem eu já vou estar postando alguns vídeos aí, tanto no Instagram, Facebook e lá no YouTube, no canal do Isso. YouTube. Um grande abraço a Muito todos, jóia. obrigado pessoal que nos acompanhou, pessoal aí de toda a região. E aí, Beijão, Davizão, filha. como é que você tá, Davizão? Tô bem? E o meu zagueiro aí, ó. A sorte dele é que o pai foi goleiro. Então já dá para instruir um pouquinho ali na frente. É. Mas show de bola. Obrigado, gente. Jóia. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. E a semana que vem tem mais. Começou devagar, a semana que vem, poxa, tem mais gente pra gente entrevistar. Amanhã eu já vou publicar. Eu já antecipei para vocês que na terça-feira é o Fabiano Ferreira. Ele vai bater um papo com a gente na terça-feira e na quarta-feira eu já antecipei também que vai ser o Alan Osório, Legal. ídolo ainda, né? Ex-jogador, mas ídolo do Braga. Uma pessoa fantástica, fantástica, fantástica. E vai ser bem bacana na quarta-feira. Segunda, quinta e sexta eu vou deixar surpresa que amanhã eu vou postar para todos vocês acompanharem. Beleza, gente? Um abraço, Valeu. Rogerão. Um abraço a toda a família aí, a Mônica, as meninas e o Davizão. E fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês. Um abraço, Fábio. Um abração. Obrigado. Valeu, abraço.